Sustentar e Jovem Pan apresentam Business Transformation. Bom dia, caros ouvintes do Business Transformation. Raul Javales falando direto de Lisboa. Estou aqui essa semana para participar do Web Summit, um dos principais, se não o principal evento de negócios e inovação ligados à startup e etc., que movimentam esse ecossistema. O Web Summit passou um ano fazendo totalmente digital por causa da pandemia. Eu participei do anterior em 2019, voltando agora em 2021. Uma redução de quadro de participantes de 70 mil para 35 mil, que já é muita gente. E a lógica do Web Summit é aceleração de negócios, inovação e startups. Falando um pouquinho sobre a lógica de startups, nós temos algumas entidades que ajudam a startup a se estruturar. Dentre elas, incubadoras e aceleradoras. A incubadora muito mais no negócio inicial da startup, trazendo ela para validar um problema, para validar uma solução, para criar um produto minimamente viável, que seria o MVP, para estruturar essa empresa de tal forma que ela possa fazer suas primeiras vendas, começar a ter um entendimento de market fit, ou seja, o quanto o produto dela é aderente, se necessário repensar o negócio para que a gente possa procurar novas rotas ou uma adequação no produto com base no feedback dos clientes e com isso estruturar uma empresa de forma sólida. Na verdade, uma startup muitas vezes é provocada e cobrada a ter a primeira venda, o primeiro faturamento, e é quando a gente fala que ela veio à vida, né? Quando fez a primeira venda em si. A provocação do entendimento desse mundo no Brasil, a gente trabalha muito mais com a lógica de startups que já estão faturando. Quando eu acho que a provocação bem interessante é pensar nas ideias, tentar incubar uma startup ou investir numa startup quando ela está no momento de pré-semente ou semente, que a gente fala, está tirando a ideia do papel. E a gente precisa ter muita clareza que o problema que está sendo abordado é um problema realmente de impacto, se realmente se busca uma solução para ele, se ele tem uma escalabilidade que vai ajudar muito o mundo, vai ajudar muito as pessoas que estão com essa demanda, entender se aquele problema resolvido eu consigo ter aderência ao mercado, ou seja, eu validei meu problema, validei minha solução, quero saber se meus clientes no teste de conceito, na prova de conceito, no meu MVP, eles conseguem dizer que está ok, ou me dão insumos para recriar o negócio ou lapidar o meu produto ou serviço, e com isso começamos a atuar e fazemos a primeira venda. Fazendo a primeira venda, a segunda, a terceira, a lógica é começar a estruturar um negócio que pode ser visto em 3 estágios. Eu posso olhar para ele como early stage, o estágio bem inicial, onde a gente está validando ideia, validando solução, validando o problema. Uma lógica de fazer a primeira venda e a gente começar numa transição, passar por um estágio de growth, ou seja, de crescimento, quando a gente já tem um entendimento de market fit, já temos validação do mercado, da minha existência, se meu produto ou serviço tem aderência, e eu tenho que preparar e estruturar para que eu consiga crescer com essa demanda. E um terceiro estágio de scale-up, quando eu já estou estruturado, que eu já tenho um volume de venda X e eu tenho a possibilidade de exponencializar. Em todo esse processo, a participação das incubadoras e da aceleradora são fundamentais. A lógica é, primeiro, na incubadora fazer as validações que eu já comentei, e numa aceleradora que geralmente se aplica mais a um processo de growth ou scale-up, eu estou pronto para escalar o meu negócio, validando minha parte jurídica, minha parte financeira, minha revisão de ideias, minha tecnologia, fazendo várias validações, e tenho até um jargão, uma brincadeira de mercado, que quando falamos de sair da ideia para o momento de MVP, no mínimo 100 questionários aplicados para validar minha ideia, ou seja, falar bastante com o público, entender como é que eu estou validando minha ideia e levar isso para uma execução real. Quando a gente fala em startup, sempre tem aquela referência de base tecnológica. Sim, startup procura e tem escalabilidade se eu tiver tecnologia por trás. Mas o mais crítico em si não é a tecnologia, e sim se a sua ideia tem aderência ao mundo. Então, as provocações que eu faço é startar o trabalho falando de inovação, startar o trabalho falando de aderência a mercado, estruturar o negócio de maneira mais simples que possa, mas exige dedicação. Exige uma solidez no que está sendo criado, não ter problema em aplicar o MVP, fracassar, redesenhar o projeto, voltar novamente ao mercado, validar novamente e, quando validado, ir para um processo de estruturação de negócio. Porque existe um risco muito grande de você dar certo e, se isso acontecer, eu tenho que estar muito estruturado como empresa para escalar.
Nesse processo, como eu falei, as incubadoras entram na organização inicial e na validação. E quando eu falo de aceleradoras, eu estou entrando num processo de transformar uma ideia em exponencial ou transformar uma ideia em escala. Então, nos 3 estágios, que seria o early stage, o growth e o scale up, as incubadoras e aceleradoras são importantíssimas. No processo de entender startup, obrigatoriamente eu não tenho que ter um resultado positivo no primeiro momento. O próprio Nubank teve o primeiro resultado positivo nesse último TRI, quando ele publicou o lucro, ou seja, chegou no break-even depois de 9 anos de existência. Então a lógica é que sua ideia tenha solidez, que você tenha validade, seu mercado seja grande, para que você consiga crescer como startup. Aqui em Portugal, especificamente no Instituto Pedro Nunes de Coimbra, falamos uma vez sobre tipos de startup e falamos dos 3 tipos. Falamos de startup Turtle, tartaruga, de uma startup Gazela e de uma startup Rocket. O que seria? Turtle seria uma que tem um mercado para ela, mas ela não vai ter um crescimento exponencial, ela vai ter demanda sendo atendida por ela e vai sobreviver. As gazelas que dão uns grandes saltos e de repente aquele mercado não estava bem validado ou o produto não teve aderência e ela volta para a base e começa novamente. E as rockets ou foguetes, que são as que já têm um perfil de demanda fantástico e vão exponencializar com certeza. Deixando um pouquinho essa provocação sobre inovação e startups, eu volto com vocês na próxima semana para falar de como foi o Web Summit e o que teve de novidade por aqui. Raul Javales do Business Transformation, um forte abraço.